de como isso acontece, são exemplos que eu peguei da internet. Vocês podem procurar esse site, que é uma indústria que ela financia, uma indústria, eu não tenho certeza se ela é farmacêutica, mas ela financia estudos de fármacos usando luz síncrona para resolver problemas industriais. Então, eu não vou entrar no mérito dos materiais que estão sendo estudados, porque eu não sou especialista nisso, vou passar vergonha aqui com vocês. Mas aqui, olha, o que eles têm? Vários difratogramas que foram obtidos numa instalação síncrona, e você vê que cada um deles, ele vai mudando a composição do material, que isso pode ser, você pode estar mudando a composição, acrescentando mais elementos ao seu material, como você pode estar mudando a metodologia de preparo, como você pode estar mudando a metodologia de prensagem dele. Bom, todos eles foram estudados numa instalação síncrona. O que era o foco de pesquisa? Eles conheciam muito bem algumas fases que eram características do material, né, e estavam em grandes proporções, e outras que, dependendo aqui, ó, então essas que estão na faixa vermelha aqui, dependendo da condição de preparação, podia se formar uma espécie cristalina ou não. E quando e quanto era a questão. Então, aqui vocês veem um pouco do que é o poder da luz síncrona. Primeiro, olha, é uma quantidade, essa condição 2 aqui. Na condição 1, não tem nada. Eles conseguem certificar que só existem essas fases que estão aqui mostradas pela faixa verde. Quando eles partiram para a condição 2, começou a formar minimamente uma outra fase. Então, e outra coisa, ela é muito próxima a essa fase aqui do lado. Então, com poder de resolução maior, você tem mais chances de separarem os picos de difração dessas duas fases, além de detectar já nos primeiros estágios de formação. Depois, ao longo das outras condições de preparação, você vê que essa fase, ela realmente intensifica. Tá? O contrário acontece com essa outra, que ela não aparecia na condição 1, na condição 2 ela estava bastante cristalina e bastante intensa, mas ao longo dos métodos de preparações ou as condições de preparação, ela foi extinguindo, tá? Então, com isso, eles conseguiram fazer um estudo estrutural bastante fino e preciso de diferentes metodologias ou de condições de preparação. Outro exemplo aqui, então, que também é um fármaco, também feito pela mesma empresa, que eles queriam detectar o mínimo que eles podiam colocar de um composto farmacológico e que formasse uma determinada fase cristalina. Que eu sei que tem várias razões para poder fazer esse estudo. Uma é que, primeiro, você precisa certificar se realmente aquele princípio ativo, que geralmente está numa quantidade muito pequena lá no seu material, se ele existe no material final, né, no fármaco já processado. Outra coisa também, depois fazendo estudos de armazenamento, de umidade, vários outros estudos que vocês sabem melhor que eu, também é preciso ver a estabilidade, né, desse material, ver se não formou nenhum polimorfo cristalino e que seja maléfico às pessoas e não pode ter a presença deles no fármaco. Então, geralmente, os equipamentos de bancada, eles não conseguem detectar concentrações extremamente baixas. Por quê? Tem um ruído muito grande, não tem uma boa intensidade dos picos de difração. E com síncrono você consegue. E esse era o foco aqui desse trabalho. Eles tinham as fases bastante cristalinas e intensas que eles esperavam, mas tinham outra fase que ele precisava detectar aqui numa quantidade mínima. E fazendo o estudo, né, vamos dizer, do maior para o menor, eles conseguiram detectar coisas da ordem de 0,05% em massa desse fármaco em menor proporção. Tá? Então, são dois exemplos rápidos, mas para vocês verem algum diferencial usando o laboratório síncrono, uma linha de luz de difração de raio-x de policristais para estudar fármacos.